Vamos clamar para que o Senhor nos encha. Vamos pedir a Ele a sua presença. Vamos declarar o quanto Ele é bom. Aleluia. Enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, até transbordar. Derrame a sua glória, derrame a sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrame a sua glória, derrame a sua glória. Aleluia. O Espírito Santo nos enche com a sua glória, com o seu poder, com a sua fidelidade. Louvado seja Deus com a sua majestade. Grande e poderoso é o Senhor Jesus, o Rei da glória, aquele que vive, aquele que reina. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda por aqui. Eu tenho certeza que os céus ele vai ministrar grandemente ao teu coração. Quando eu ler esta palavra, o Espírito Santo trouxe uma direção poderosa e assim nós vamos glorificar, pedindo para que Ele nos encha, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos avive, para que Ele, louvado seja Deus, renove as nossas forças e o nosso vigor. Quão bom é passar uma semana inteira sabendo que Deus Ele cuida de tudo e sabendo que o fim de semana também pertence a Ele. E eu tenho certeza que o seu coração está grato por mais uma semana, por mais, aleluia, todos esses dias onde o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, cuidou de tudo aquilo que eu e você não podemos cuidar, cuidou de tudo aquilo que eu e você temos entregado a Ele diante do seu altar. Por isso eu quero te agradecer, eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado, declarando que os céus Ele tem contemplado. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, tudo em sua vida, e que nada passa despercebido, porque a palavra do Senhor vem dizer que Ele tem olhos como chama de fogo. A palavra do Senhor vem dizer que o Senhor, Ele vê a justos e a ímpio. Louvado seja Deus, e nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que vive, que reina e que continuará sendo de eternidade em eternidade, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso para sim concretizar a sua boa obra. Eu glorifico ao Senhor por mais uma oportunidade de poder declarar o quanto Ele é bom, de poder compartilhar com você algo que Deus colocou aí no meu coração para trazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo sobrenatural para o nosso entendimento. Eu gostaria, louvado seja Deus, de pedir para que você abra aí a sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 1, e os céus ele vai falar ao meu e ao teu coração de forma sobrenatural e de forma poderosa na presença do Senhor Jesus. Grande é os céus, porque em tudo Ele faz o infinitamente mais. E eu glorifico ao Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que aí, na sua vida, não tem sido diferente pelo poder da presença do Senhor Jesus, que habita em mim e habita em você. Livro de 1 João, capítulo de número 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente, aleluia, o mensageiro, ele pregará o teu caminho.
voz do que clama no deserto. Prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Versículo de número 9 diz assim: Naquela ocasião, Jesus veio a Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, e de ti me agrado. Logo após, o Espírito impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Eu glorifico ao Senhor Jesus e eu venho falar, louvado seja Deus, de algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração enquanto eu lia. Mas antes de nós nos atermos àquilo que Deus ele quer falar, eu vou trazer aqui um pouquinho acerca da vida aí do João. A palavra do Senhor vem dizer que João era alguém predestinado, era alguém selado, era alguém escolhido para fazer algo, aleluia, na terra para o reino dos céus. Nos diz a palavra que João Batista era filho de Zacarias e de Isabel, e nós podemos ler aí ao longo do Novo Testamento um pouco falando sobre esse casal. Era um casal, louvado seja Deus, que a Bíblia vem dizer que eles eram justos ambos diante do Senhor. Ou seja, não era apenas Isabel que era justa, não era apenas Zacarias que era justo, mas a palavra do Senhor vem dizer que ambos eram justos diante do Senhor. E a palavra nos diz que então ali nasce Batista, louvado seja Deus, João, depois de um tempo onde eles servem ao Senhor. A palavra do Senhor vem dizer que na velhice, e além de Zacarias já está velho, a palavra do Senhor vem dizer que Isabel também, louvado seja Deus, ela era estéril. E nos diz a palavra que quando João Batista ele cresce, ele começa a fazer ali a obra, ele começa, louvado seja Deus, a levar a palavra da mensagem do arrependimento, porque era chegado o reino dos céus. E a Bíblia vem me relatar e te relatar algo muito interessante. E diz assim: aleluia, glória a Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele pregará o caminho, voz do que clama no deserto. Aí lá no versículo de número 4 diz assim: assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Eu acho interessante que João ele poderia ter surgido num cenário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, propício. João ele poderia ter surgido na sinagoga. João ele poderia ter surgido, louvado seja Deus, ali no centro da Judéia. Mas a Bíblia vem me relatar e vem te relatar que João surgiu batizando e pregando no deserto. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que era uma voz do que clamava no deserto. E lá, se nós continuarmos a ler o texto, e eu li um pouquinho a mais, para que nós viéssemos a entender aquilo que o Espírito queria e quer falar ao meu coração e ao teu. Versículo de número 12 diz assim: logo após o Espírito impeliu para o deserto. E os céus, ele quer entregar algo poderoso para mim e para você. Não diz a palavra que tanto João quanto
tanto João quanto Jesus, os dois passaram e estiveram no deserto. Antes mesmo de Jesus enfrentar, antes mesmo de Jesus concretizar aquilo pelo qual ele veio, com o propósito, louvado seja Deus, aqui na terra, nos diz a palavra que Jesus, ele entrou no deserto, impelido pelo Espírito Santo. Mas aí a Bíblia também vem relatar que João Batista, ele surgiu no deserto, pregando arrependimento. Eu gostaria de voltar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus, ele chama Abraão, a palavra do Senhor vem dizer que Deus, ele disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu te mostrarei uma terra. Quando Abraão recebe aquele comunicado por parte do Senhor, Abraão, ele obedece, ele sai. Mas antes dele chegar na terra de Canaã, terra que o povo no tempo de Moisés depois vai conquistar ali, conduzido por Josué, porque era a herança do tempo de Abraão. Nos diz a palavra que Abraão, ele peregrina até ele chegar à terra de Canaã. Aí nos diz a palavra que no tempo de Moisés, o povo, louvado seja Deus, sai do Egito, porque Deus, ele tinha feito uma promessa para Abraão. Aí a Bíblia vem dizer que então, louvado seja Deus, a geração se corrompe. Aí Deus permite o povo ali parar no Egito. O povo é escravizado cerca de 400 anos. E então depois o povo volta para essa mesma terra. Mas algo muito me chama a atenção, porque entre essas passagens nós vamos ver que o deserto, ele está sempre presente. Aí eu vou mais além, eu trago a memória aqui a ida, louvado seja Deus, de José. Nos diz a palavra que José era ali, ele é jogado no poço, onde os irmãos os vendem para uma caravana de louvado seja Deus. E a palavra vem dizer que sendo José ali vendido, José, ele vai parar no Egito. Mas antes de chegar no Egito, José, ele também passa pelo deserto. E eu glorifico a Deus, porque a palavra vem relatar que estando o povo ali no Egito, para voltar para a terra de Canaã, o povo passa cerca de 40 anos no deserto. O que Deus vem falar para mim e para você é que na nossa vida, em algum momento, em alguma hora, nós vamos passar por um deserto. Mas isso não significa que o deserto é o meu local, o meu ponto final. Isso não significa que o deserto vai ser, louvado seja Deus, o meu interesse. Se nós pegarmos o contexto bíblico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos ver aqui no Novo Testamento o deserto presente, assim como no Velho Testamento. Porque deserto é local de aprendizado, deserto é local onde o próprio Espírito Santo de Deus me leva e te leva, muitas das vezes para te provar, muitas das vezes para te aprovar, muitas das vezes para te preparar. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que João Batista estava ali cumprindo algo pelo que ele foi chamado. Muitas das vezes o deserto na sua vida, louvado seja Deus, você está cumprindo algo pelo que Deus, ele te chamou. João Batista, ele estava no deserto, mas ele não estava no deserto apenas por estar no deserto. O povo, ele estava no deserto quando saiu do Egito, cerca de 40 anos, depois de ter sido escravizado 400 anos. Não era simplesmente por estar no deserto. Aquele povo precisava fazer uma travessia. Mas algo muito interessante aqui nesse contexto vem mostrar que muitas das vezes o deserto não é só em questão de caminhar. E a gente vai ver aqui dentro da palavra. Não diz a palavra que João nasceu, louvado seja Deus, por um propósito. Porque a Bíblia diz que Zacarias já era avançada idade e Isabel, além de serem avançada idade também, era estéril. Mas a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que eles eram justos ambos diante do Senhor. E certo dia, nos diz a palavra que Zacarias entra no templo, coube de sorte ao seu grupo, porque naquela época os grupos de sacerdotes, eles entravam no templo para oferecer sacrifício, ofertas pacíficas, louvado seja Deus, oferta pela culpa, pelo pecado. E a palavra vem dizer que coube de sorte Zacarias entrar no templo naquele dia. Zacarias foi sorteado. Coube de sorte apenas por coincidência, não. Porque Deus, ele tinha um propósito a cumprir.
Mas nos diz a palavra que Zacarias e Isabel eram de avançada idade. E talvez você esteja se perguntando o que Zacarias, o que Isabel tem a ver com esse contexto de deserto. E nós vamos entender aqui agora. Zacarias e Isabel estavam vivendo um contexto de esterilidade. Eles não poderiam gerar. A palavra vem dizer que, além deles serem de idade, Isabel era estéril. Isabel não poderia gerar. Mas nos diz a palavra que aquele deserto teve um fim. O que Deus vai entregar para você neste exato momento é que todo deserto, ele tem um início e ele tem um fim. E eu provo aqui dentro da palavra, porque o Espírito Santo é aquele que, quando ele revela, ele mostra o porquê está revelando. Nos diz a palavra assim, no livro Louvado Seja Deus, de 1 a Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim: logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava ele com os animais selvagens e os anjos o serviram. A Bíblia vem dizer que teve o tempo do início e teve o tempo do fim. E esse tempo aqui, louvado seja Deus, não é mera coincidência. Nos diz a palavra que Jesus ele passou 40 dias no deserto, sem se alimentar, sem beber água, sem beber nenhum tipo de líquido, sendo tentado, louvado seja Deus, pelo adversário, porque o adversário ele vai diversas vezes ali dizer para Jesus: se tu és o Filho de Deus, atentar contra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a identidade celestial que Jesus ele tinha. E muitas das vezes o adversário ele vai querer atentar contra a identidade celestial que eu e você temos. Mas você precisa se posicionar e dizer: eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Você precisa se posicionar, louvado seja Deus, entendendo que você é filho, entendendo que quando você aceitou, louvado seja Deus, viver para Ele, você não apenas é criatura, mas você se tornou filho de Deus. Nos diz a palavra que cerca de 40 dias teve início e teve fim. E Deus vai dizer para mim e para você que se você está passando um deserto, esse deserto, ele teve um início, ele tem um meio e ele também vai ter um fim. Nos diz a palavra aqui que foram 40 dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra nos diz que o povo passou 40 anos no deserto. A palavra vem dizer que quando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Elias, ele se alimenta do pão do céu e ele bebe, aleluia, aquela água daquele cântaro que também vem do céu. Nos diz a palavra que o anjo veio servir ali Elias. Foram 40 dias. E a Bíblia diz que então Elias ele caminha cerca de 40 dias depois que ele se alimenta no deserto. O que Deus quer falar comigo e contigo é que mesmo que eu e você venhamos a estar no deserto, não vai te faltar sustento, não vai te faltar providência. E uma hora o deserto vai passar. O deserto passou, louvado seja Deus, para aquele povo, cerca de 40 anos. O deserto passou para Jesus, o deserto passou para Elias. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o meu e o seu posicionamento no deserto faz toda a diferença. Nos diz a palavra que João Batista, ele estava no deserto, mas ele andava clamando, ele andava proclamando, ele andava pregando a palavra do Evangelho de Cristo. E Deus está dizendo que o fato de você estar no deserto não te dá o direito. O fato de eu possivelmente passar por um deserto não me dá o direito de parar, deixar de clamar, deixar de pregar, deixar de fazer a obra do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que João Batista, ele fazia a obra no deserto. Fisicamente falando, deserto é um local que durante o dia faz muito calor, um calor absurdo. E além do mais, se for deserto, que tem muita areia, ainda tem a condição do vento.
que sopra areia. Aí à noite nos diz a palavra que o deserto é muito frio. E se nós prestarmos atenção no contexto, nos diz a palavra que João Batista, ele vestia roupas feitas por pelo de camelo. Glória a Jesus. E usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. A palavra vem ser bem clara quando diz aqui que ele usava, aleluia, veste de pelo de camelo, porque camelo é realmente aquele animal que ele resiste ao deserto. É aquele animal que o seu corpo, a sua pele, a sua roupagem já foi preparada para o deserto. E João Batista, então, ele faz uso daquilo que foi preparado para o deserto. O que Deus está querendo falar comigo e contigo, que muitas das vezes você tem que identificar aquilo que você precisa usar quando você está no deserto. João Batista, ele estava no deserto fisicamente falando, mas nós vamos ver que Zacarias e Isabel estavam no deserto emocionalmente falando. Por quê? Eles não tinham filhos. Naquele tempo, não ter filho era uma situação desonrosa, porque a palavra do Senhor vem dizer que os filhos é herança do Senhor. Então o sacerdote naquela época não ter filho, alguém que viesse, louvado seja Deus, a suceder a sua herança para o ministério. Imagine como não era vergonhoso. Mas nos diz a palavra que Zacarias e Isabel, eles vestem a roupa da justiça, do justo, porque a palavra do Senhor vem dizer que ambos eram justos diante do Senhor. E se nós formos pegar isso aqui e entender, nós precisamos entender qual é o tipo de roupa que nós estamos vestindo no momento do deserto. É a roupa da murmuração? É a roupa, louvado seja Deus, da reclamação? É a roupa da queixa? Ou é a roupa da adoração? É a roupa de quem prega o evangelho? É a roupa de quem entende, louvado seja Deus, que independente de que se Deus faça ou não, eu preciso me posicionar como João Batista se posicionou. João Batista, ele pegou algo que ele precisava para suportar aquele deserto. Talvez o que você mais precise para suportar o deserto é uma roupa de adoração, de oração, de clamor. É ser justo, assim como Zacarias e Isabel foram, mesmo quando eles na terra, humanamente falando, não tinha motivo. Eles não precisavam de um motivo maior do que a própria presença de Deus, do que adorar a Deus, do que servir a Deus. Porque está escrito, louvado seja Deus, busquem primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas, a seu tempo oportuno, Deus acrescentará. João, ele vestiu a roupa ali de camelo, porque ele precisava de algo para conter o frio. Porque ele estava no deserto. Do que você tem se vestido no deserto? Muitas das vezes, o fato de estar no deserto não quer dizer que você tenha que ser alguém entristecido, alguém amargurado, alguém que quer descontar nos outros aquilo que você passa. Não. Não diz a palavra que João, ele vestiu aquilo que ele precisava. Assim como Zacarias, assim como Isabel. Vestiu a roupa da justiça. Vestiu a roupa de adorar, de servir a Deus, mesmo não tendo aquilo que mais queria. Sabe por quê que eu vou entender que João Batista era aquilo que mais, aleluia, Zacarias pedia? Porque quando João Batista ele recebe a visita do anjo, não diz a palavra que o anjo diz assim: a tua oração foi ouvida. Então eu vou entender que Zacarias, ele tinha um pedido, ele tinha uma oração, mesmo passando no deserto, mesmo olhando e vendo a mulher estéril, ele orava, ele não desistia. Vista a roupa da persistência, vista a roupa da perseverança, vista a roupa, louvado seja Deus, da insistência. Nos diz a palavra que certa vez está Jesus passando, louvado seja Deus, na cidade ali de Jericó, e havia um cego, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E nos diz a palavra, louvado seja Deus, que começaram a dizer para que ele se calasse, porque Jesus não iria ouvir, porque Jesus não iria responder. Mas quando ele ouve isso, ele clama, ele fala ainda mais alto, ele começa a clamar e ele aumenta o seu tom de voz. Ele insiste, ele persiste e ele não desiste. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo começou a falar, aleluia, a respeito de deserto. E o Espírito Santo começou a mostrar as pessoas que caminharam pelo deserto ao longo da Bíblia. E as pessoas que não desistiram. As pessoas que mesmo diante da dificuldade, diante da luta, diante da afronta, diante de gigantes, não desistiram. Deus vem dizer que muitas das vezes nós vamos passar por deserto. Talvez numa área na saúde, talvez numa área sentimental, talvez numa área financeira, numa área familiar, talvez em um ambiente de trabalho, talvez em uma área psicológica, emocional. Eu não sei. Mas eu sei que o Deus que me trouxe aqui, com esta palavra, Ele tem uma área certa, louvado seja Deus da sua vida, para ministrar. Porque talvez seja psicológico, talvez seja um deserto na área da saúde. Mas Deus vem dizer para mim e para você que todo deserto acaba. Nós vamos ver na Bíblia que todos os desertos teve um tempo. Nos diz a palavra que Abraão ele chegou, louvado seja Deus, em Canaã. Nos diz a palavra que o povo que saiu do Egito também chegou. Passou cerca de 40 anos porque murmurou. Mas nós vamos ver que há um tempo, que há uma data determinada. Por que que Deus está falando sobre data? Porque muitas das vezes, para você, esse deserto parece que não vai ter fim. Parece que não vai se findar, parece que teve início, mas parece que vai continuar sempre. Da mesma forma, Deus está dizendo, olha para a minha palavra, todos os desertos que foram iniciados, já foi iniciado com um tempo de início e de fim. Porque eu sou Deus que estou aqui e sou Deus que estou lá também no futuro. Eu sou um Deus de futuro. Eu sei o tempo certo para o deserto acabar. Nós vamos ver que Jesus entrou no deserto. Passou cerca de 40 dias. Mas o deserto acabou. E nos diz a palavra que quando o deserto acabou, os anjos vieram servir. Deus está dizendo suporte. Se está passando por um deserto em alguma área da sua vida, suporte. Porque o deserto não é o fim, não acabou. Louvado seja Deus. Não acabou. Existe tempo de plantar e tempo de colher. Existe tempo, louvado seja Deus, onde você planta, onde você não vê talvez germinar, onde você talvez não esteja vendo crescimento. Você sabia que tem uma árvore chamada tamareira que ela passa cerca de 80, no processo natural ela passa cerca de 80 a 90 anos para dar um fruto? Mas ela dá o fruto, ainda que demore, ainda que passe tempo. Que Deus vem dizer para você é que talvez você não saiba o tempo do processo. Nos diz a palavra que José passou ali cerca de 13 anos para se tornar governador. Foi escravo, foi vendido, foi caluniado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cerca de 13 anos. Mas o deserto de José acabou. E nos diz a palavra que quando aquele deserto acabou, louvado seja Deus, Deus entregou 2 bênçãos para José, pelo que ele colocou o nome de Efraim e Manassés. E um dos nomes significa pelo que não me lembro, louvado seja Deus, da minha aflição. Deus me fez esquecer do meu tempo de aflição. O deserto, ele passa. Está escrito na palavra do Senhor, céus e terras passarão, mas as minhas palavras elas não hão de passar. O Espírito Santo que me trouxe aqui, me trouxe com um propósito, de dizer para você, ainda que o deserto pareça que não tem fim, eu vim mostrar para você dentro da palavra que tem sim. Jesus passou cerca de 40 dias e estavam contados. Deus está dizendo para você, está contado. Suporte, aguente, levante. Seja como João, que clamava no deserto. Seja como, aleluia, o pai de João, Zacarias, que talvez mesmo não tendo motivo continuou servindo, mesmo estando no deserto não deixou o seu Deus.
Não deixe Jesus por nada. Não deixe a presença de Jesus por nada. Deus te abençoe poderosamente. Se você tem sentido a presença do Senhor por intermédio daquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, eu peço humildemente para que você compartilhe. O nosso intuito aqui é alcançar almas. Louvado seja Deus, não é ganhar seguidores, como muitos buscam por aí, mas é que alguém seja alcançado pela palavra, aleluia, que vem por intermédio do Espírito Santo, porque Jesus, ele paga um alto preço. Eu quero desejar, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus, que todo deserto, seja ele em qual área for, a palavra do Senhor vem dizer que houve um tempo para todo deserto se findar. Assim também nós cremos e profetizamos o fim do deserto em qualquer área onde o deserto se apresentou. Que todo deserto não venha tirar o nosso ânimo, não venha tirar o nosso vigor, não venha tirar a nossa fé no Senhor. E que nós venhamos a entender que o deserto nos fortalece, que o deserto faz com que nós venhamos a clamar. Não diz a palavra que João Batista, ele clamava no deserto. Talvez se João Batista estivesse em um outro local, em uma outra oportunidade, ele não clamasse tanto como ele clamava no deserto. Muitas das vezes o deserto me faz clamar mais, te faz clamar mais, te faz entender, te faz descer a casa do oleiro. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus o tempo de fim desse deserto, em nome de Jesus. Amém. Creia. Creia que todo deserto tem um fim. Creia que todo deserto, no tempo do Senhor Jesus, vai acabar. Deus te abençoe poderosamente, te dê um fim de semana abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como eu sempre falo, é muito motivo de muita alegria compartilhar uma palavra do céu com você. Aleluia, para assim o Espírito Santo alegrar o meu e o teu coração. Que o céu te fortaleça, te encha de ânimo, de vigor, de fé, que restaure os seus ânimos e que você venha ter a certeza que todo deserto vai passar. Zacarias e Isabel, louvado seja Deus. A certeza maior que eles tinham é que eles precisavam servir a Deus, ainda que eles estivessem no deserto da esterilidade, ainda que eles não tivessem perspectiva de ter filho, porque a maior alegria que eles poderiam ter é de estar na presença do Senhor Jesus. Eles não tinham ali, talvez, uma perspectiva de retorno, de resposta. Talvez eles pensou, para nós agora já era, nós já estamos velhos, Isabel é estéril, mas nos diz a palavra que Zacarias estava orando. Nos diz a palavra que quando o anjo vem, ele diz: a tua oração foi ouvida. E Deus vem dizer para você que mesmo você estando nesse deserto, tudo aquilo que você clama, mesmo com poucas forças, não tem negado o nome do Senhor Jesus. Ele está ouvindo. E no tempo certo, esse deserto vai passar. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Marcos, capítulo de número 1. E o Espírito Santo deu uma passeada aí na Bíblia, em alguns contextos que está escrito lá no livro de Gênesis. Nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá no livro de Reis, um pouco sobre a história ali. Louvado seja Deus de Gideão, onde Gideão também passa por um momento de deserto. Ele não foi citado, mas o Espírito Santo me traz à memória. Nos diz a palavra que os midianitas eles subiram para saquear tudo aquilo que o povo de Deus plantava. Ou seja, o povo plantava e os midianitas vinham, colhiam. O povo colhia, mas não comia. Os midianitas esperavam o povo colher e levavam a colheita. Aí nos diz a palavra que aquele povo estava passando por um deserto. E Deus levanta alguém ali no meio daquele deserto, no meio daquela fome, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para se posicionar e dizer: aqui neste território, o midianita não vai ficar com aquilo que é meu. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.